O quão aquilo que a gente pensa influencia aquilo que a gente sente. E a importância de entender esse processo, de entender a metacognição para domínio da ansiedade e das nossas demais emoções. Oi, tudo bem? Eu me chamo Ade Leão, sou instrutora de meditação e respiração e ajudo as pessoas a dominarem a ansiedade em até 8 semanas, usando técnicas ligadas ao autoconhecimento. Estou com vagas abertas ainda até hoje para o meu treinamento de respiração para domínio de ansiedade. Se inscreve aqui e saiba mais no link abaixo nos comentários do YouTube. Hoje eu quero falar para vocês um pouco do que eu trago nos treinamentos, o entendimento dessa tríade: corpo, mente, emoção, e por que é importante nós percebermos o quão todas essas manifestações são inerentes ao nosso corpo como influenciadoras da nossa energia. E quando eu falo energia, eu falo de vitalidade, eu falo de captação melhor de oxigênio através de uma respiração correta e ideal, e o quão essas energias, de um modo geral, podem nos ajudar, podem nos direcionar de forma favorável aos pensamentos, de forma favorável a cultivar as emoções que queremos, que são importantes e que nos ajudam a agir em direção aos nossos objetivos. E para tudo isso é importante que a gente entenda como que esses mecanismos funcionam. E para você entender, eu vou te trazer o conceito da metacognição. Já ouviu falar? Imagina que você vai fazer uma viagem para a praia. E então, nessa viagem, você precisa lembrar de levar protetor solar, roupa de banho, toalha e todos os artigos necessários para você aproveitar bem esse ambiente. Bom, se a gente for jogar no dicionário, o que é a metacognição? Ela trata-se do conceito que está relacionado à consciência de automonitoramento do ato de aprender. Ora, automonitoramento é como se a metacognição fosse um monitoramento interno dos nossos próprios pensamentos. Então, se você registra que ao ir para a praia, lembrar de levar roupa de banho e todos os artigos é importante, a sua metacognição vai tratar de te lembrar sempre, de monitorar o seu pensamento para que você não esqueça de, ao fazer as malas, levar todos os artigos necessários. Logo, a metacognição ela é esse monitoramento interno. Agora pensa comigo, se você tem uma prova super importante, essencial para tu conquistares algo que você deseja, seja a vaga de um concurso, seja a vaga no emprego, enfim, você vai estudar para essa prova e a metacognição vai tratar de monitorar o seu pensamento voltado para isso, mas é importante que nós lembremos que isso pode nos deixar cada vez mais ansiosos e com pensamentos que não vão ajudar muito nesse processo de estudo. A metacognição está muito ligada ao estado de sobrevivência quando ela busca nos proteger, nos assegurar de algo que registramos importante, de algo que é essencial para nós. Então, se você tem uma prova super importante, a metacognição vai te lembrar de estudar, vai te lembrar de se organizar para isso, mas ao mesmo tempo ela vai te lembrar o quão isso é essencial, o quão sem isso você vai precisar cada vez mais se preparar, o quão isso pode ser importante, pode dar errado e pode dar certo. Então, organizar esse pensamento é desafiador, porque esse monitoramento dos pensamentos muitas vezes faz com que a gente pense ainda mais nas probabilidades negativas de determinado acontecimento e isso nos cause cada vez mais ansiedade, nos deixe cada vez mais inseguros e desconfiados de nós mesmos, por focarmos muito nos efeitos e nas projeções negativas que nós temos. Isso é muito comum hoje devido às diversas demandas, o excesso de cobranças do mundo moderno, o excesso de expectativas que nós mesmos colocamos sobre o nosso trabalho, sobre o nosso nível de produtividade. Essa possibilidade de nós percebermos o nosso pensamento tem uma relação direta com o experimento do Daniel Wegner, psicólogo e cientista em Harvard, que descobriu o efeito irônico, também chamado de esforço reverso, que é a nossa capacidade de pensar sobre algo e não conseguir se desvencilhar desse algo. A pesquisa dele foi assim, ele reuniu um grupo de pessoas e pediu para elas não pensarem no urso polar. E todas as vezes que elas pensavam, elas tocavam uma campainha. Acontece que quando você tem que se tocar de não pensar em algo, aí que você pensa nesse algo. Isso tem a ver com a metacognição, porque quando a metacognição trata de monitorar o seu não pensamento, ela acaba pensando. A Chandra entrando aqui
no vídeo. Sandrinha, eu tô gravando um vídeo aqui para os meus seguidores. Melhor você sair, tá bom? Voltando ao assunto, quando você precisa não pensar em algo, aí que você pensa. Porque a metacognição, que é essa habilidade da gente discernir sobre os nossos próprios pensamentos, vai querer monitorar o teu pensamento e é quase como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. O cachorro talvez não saiba que ele e o rabo são a mesma coisa, assim como a metacognição, por vezes, de forma irônica, parece não saber que é o próprio pensamento. Então, no ato de buscar monitorar que você não pense, ela já pensa. Esse foi o grande insight do Daniel Wegner quando ele descobriu isso lá na década de 90. E é isso que muitas vezes pode causar em nós esse desencadeamento de ansiedade, de pensamentos insistentes que nos trazem mal-estar. Porque o mal-estar físico, ele é um efeito do pensamento, ele é um efeito daquilo que a gente projeta no cognitivo e nos traz essa sensação de insegurança, de perda de confiança em nós mesmos, de perda de estima, e tudo isso pode atrapalhar. E ao invés de nos fazer agir, como a ansiedade muitas vezes faz, porque é inerente em nós termos ansiedade, ela nos traz poder de ação. Foi graças a ela que conseguimos sobreviver em sociedade e evoluir até aqui. Ao mesmo tempo, ela pode ser tamanha e em excesso que nos paralisa. Então, como perceber que isso é capaz de nos paralisar? Às vezes a gente quer se desvencilhar de um pensamento, insistindo nele, buscando remoer, buscando o tempo todo desenvolver argumentos, esmiuçar esse pensamento, achando que dessa forma a gente vai conseguir eliminá-lo da nossa cabeça. Mas quando algo é importante, quando tem a ver com alguma questão que envolve um significado para nós, seja no âmbito profissional, pessoal, é muito difícil a gente conseguir se desvencilhar desse pensamento pensando mais nele. Então, a melhor forma de você se desvencilhar de um pensamento é através da posição da não ação, percebendo que este pensamento vem e deixando ele ir. E isso é muito desafiador nos dias de hoje, porque estamos o tempo todo acostumados e estimulados a agir, a fazer, a esquecer ou até mesmo a sobrecarregar o nosso pensamento com excessos de recompensa. A gente age em direção a uma recompensa muitas vezes sem ter a habilidade cognitiva de perceber que aquilo está sendo impulsionado por um pensamento desfavorável, por uma emoção negativa. E a gente age muitas vezes à base do nosso condicionamento e vai na compulsão, buscando alimentos, buscando bebida, enfim. E isso acontece com todos e todas nós, comigo mesma, já contei um pouco da minha história aqui. Então, essa posição de não ação é um dos nossos maiores desafios. E através da respiração, através da meditação, é possível nós conquistarmos esse estado de não ação, na medida em que quando você foca numa respiração consciente e profunda, você consegue absorver um pouco de energia e se colocar num estado de silêncio interno. Lembrando que essa é uma experiência que a gente passa a observar o interno. A gente se desconecta um pouco do fora, do que está fora, dos barulhos, dos ruídos. Mesmo que esteja barulho e ruído, a gente consegue se desconectar um pouco disso, percebendo, explorando a expansão da nossa respiração. E ao mesmo tempo em que a gente ganha energia, em que a gente ganha esse oxigênio que leva para o nosso cérebro uma qualidade cognitiva maior, a gente tem essa capacidade de estar numa posição de observador dos nossos próprios pensamentos. Porque nessa posição de não ação, a gente percebe que não somos todos os nossos pensamentos. Quando a gente consegue ter essa habilidade desenvolvida, e isso vem através dos treinos de respiração, através dos treinos que a gente faz e desenvolve, a gente percebe que existe uma gama de pensamento e uma gama de sensações e emoções e ganhamos autonomia para direcionar o nosso foco, que não necessariamente precisa ser apenas naquilo que é negativo, apenas naquilo que não nos traz vantagem. A gente assume essa posição de observador sem se identificar, sem se apegar a nenhum tipo de argumento e consegue se desvencilhar daquilo que vem e depois vai e cultivar
aquilo que é importante, que é favorável ao nosso crescimento e às nossas ações em direção àquilo que a gente quer. Estamos muito acostumadas a cultivar emoções negativas pela necessidade de se desvencilhar dele. É o efeito do paradoxo do Daniel Wegner, que nos ensinou também através dessa lei do esforço reverso, mas que nos possibilita o entendimento de que não conseguimos nos desvencilhar desses pensamentos e que o melhor e o mais favorável é mesmo deixar que ele venha, reconhecer a importância dele, mas focar e cultivar naquilo que é importante, na coragem que nós temos de olhar para os nossos medos, para as nossas capacidades de conquista e ir em direção a eles. É possível fazer isso através de treinos direcionados e sistemáticos. Agora, óbvio, o entendimento é importante, sim, muito importante, por isso que eu faço esses conteúdos aqui para vocês, mas a prática é fundamental. E é nessa prática que eu quero ajudar você a ter esse lugar de não ação, a assumir esse lugar de auto-observador, para ter autonomia em escolher as suas emoções e pensamentos. Então eu escolho poder realmente cultivar emoções positivas, que me impulsionam, que me encorajam na direção dos meus desafios, ao invés de me prender e me identificar nas emoções negativas. Esse treinamento é importantíssimo de nós desenvolvermos, porque vai na direção de uma habilidade socioemocional, de conquistarmos esse lugar de autonomia para conosco e em seguida para com os outros também, para que isso melhore as nossas relações no trabalho, nas famílias, em tudo que possibilita com que a gente se coloque de maneira melhor e mais favorável a tudo. Eu espero que você tenha gostado desse conceito e desse entendimento e comece também a buscar perceber se você identifica melhor os teus pensamentos e a partir dessa identificação escolher melhor aquilo que vai ajudá-lo na direção dos seus sonhos e dos seus desafios. As vagas para o meu treinamento estão abertas até hoje. Se inscreve aqui nesse link e quando tiverem vagas abertas novamente, eu também vou avisar por aqui. Comenta se você curtiu esse vídeo, indica para os teus amigos e amigas e não esquece de assinar o canal para ajudar a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas que têm interesse em evoluir e serem pessoas melhores a partir do autoconhecimento. Um beijo!